Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. É um privilégio para mim ter-vos aí desse lado uma vez mais para mais um vídeo. Hoje, o prometido é de vídeo e trago-vos aqui os novos AirPods 4, que desta vez, este ano, pela primeira vez, têm duas versões. Portanto, temos uma versão base, vamos lhe chamar assim, os AirPods 4, versão base, e depois uma versão com Noise Cancelling ativo. E que, tendo em consideração o design, o formato em si, não deixa de ser uma tecnologia muito interessante de ser implementada nestes AirPods 4. Há uma questão aqui que eu devo dizer desde já, é que não é só o Noise Cancelling ativo que é diferente entre estes dois modelos e, portanto, vamos falar bem dessas características, do que é que diferencia estes dois modelos, apesar de eles terem muito em comum também, tem muito que os diferencia e não é só pela parte do Noise Cancelling. Mas, enfim, começando pelo início, desde já pelo unboxing do produto, pela caixa, por aquilo que o envolve, tal como falámos relativamente ao iPhone 16 Pro Max, aqui também nos AirPods não é exceção, a Apple tem vindo a tornar todo o packaging mais simplificado, mais compacto, não só por questões económicas, naturalmente, mas também por questões ecológicas. Assim que abrimos aqui a tampa desta caixa, temos logo os AirPods que estão aqui embrulhados numa película de papel também reciclada e reciclável, e depois também aqui um manual de instruções, uma documentação simples, essencial, só para vos manter aqui informados de algumas questões relativamente ao vosso produto, aos vossos AirPods 4. Praticamente todos os produtos da Apple já têm USB-C, à exceção ainda de alguns acessórios que ainda não sofreram esta alteração, ainda não passaram por esta transição de Lightning para USB-C. Como sabem, a Apple está a passar por essa transição ainda neste momento. Mas os AirPods, sendo um produto que foi completamente reformulado desde raiz, quer seja pela case, quer seja pelos próprios AirPods em si, claro, já passou por este upgrade para o USB-C. Posto isto, começando pela case, que eu acho que é bastante interessante e que também é diferente da versão base. Atenção que em termos de dimensões e visualmente a aparência é muito idêntica uma da outra, aliás, são praticamente iguais, poderia eu dizer, mas nesta case, na versão com Noise Cancelling, existem aqui algumas diferenças, algumas tecnologias que podem ser interessantes ou não para vocês. E, portanto, isso é uma coisa que vocês têm que avaliar e perceber de acordo se realmente vale a pena fazer o upgrade, a diferença de valor da versão base para a versão com Noise Cancelling. E, portanto, começamos desde logo pela case. A case, por exemplo, nesta base, como podem ver, temos aqui uns buracos que são onde estão umas colunas embutidas, que vos permite, por exemplo, no caso de perderem os AirPods, emitir algum sinal para conseguirem ouvir, e eventualmente se estiverem no café ou se estiverem numa zona qualquer e perderam os AirPods, assim conseguem encontrá-los com maior facilidade. Tem também localização de GPS, que eu também acho importante. Ainda relativamente a esta case, que também acho importante referir, temos compatibilidade com carregamento wireless, portanto conseguem carregá-lo wireless em qualquer carregador, que neste caso, talvez pela case ser tão pequena, não foi possível colocar aqui a questão magnética de forma a enquadrar bem em carregadores wireless do iPhone, que são maiores. E antes de passarmos aqui aos AirPods, acho que também é importante dizer que tanto a case como os próprios AirPods têm uma classificação de IP54, o que quer dizer essencialmente que vocês podem correr, transpirar à vontade, podem estar à chuva, o que quer que seja, que não vão ter qualquer tipo de problema, quer seja com a case, quer seja com os AirPods. Passando para o interior, aquilo que eu acho que a maior parte de vocês quer saber, a qualidade dos AirPods, o design dos AirPods, o que é que mudou, o que é que não mudou. Eu acho que aquilo que nós podemos dizer, e que obviamente estamos a falar de uma quarta geração, é que este modelo basicamente é o resultado daquilo que a Apple foi aprendendo com a primeira, segunda e terceira geração, como seria de esperar. No entanto, temos aqui uma grande reviravolta nesta quarta geração, porque muita gente gostava da primeira versão dos AirPods e da segunda geração. A terceira geração mudou drasticamente, temos uma qualidade de som muito melhor, temos componentes muito melhores, temos tecnologia melhor. No entanto, a nível de fit na orelha, houve muita gente que não gostou. Portanto, foi aqui um equilíbrio um bocadinho difícil de manter, que não agradou a tanta gente, por um lado, porque não se adequava tanto ao formato da orelha, por outro lado, agradou pela questão do áudio. E, portanto, eu acho que o que a Apple aqui fez com esta quarta geração, basicamente, foi pegar nas boas características, na boa tecnologia que eram oferecidas, basicamente, nos AirPods 3, e juntou ao design também mais idêntico à primeira geração. E eu, se vos mostrar assim os AirPods, vocês dizem assim, este gajo perdeu a cabeça, porque estes AirPods não têm nada que ver com a primeira geração. Mas isso é só à primeira vista, porque a verdade é que se vocês forem ver nesta perspectiva, de facto, estes AirPods até quase que parecem os AirPods Pro, mas sem a ponta de borracha. Parecem também, de certa forma, os AirPods 3, que são bem mais largos, ocupam bem mais desta zona exterior da orelha. No entanto, se eu virar os AirPods para vocês,
vocês verificam uma coisa, é que realmente há pequenos ajustes aqui, mas o grande ajuste, além destes pequenos vários ajustes, que não sairíamos daqui a falar desses ajustes todos que foram feitos, a verdade é que o grande ajuste que foi aqui feito é que o AirPod tornou-se mais achatado. Ou seja, ele já não empurra tanto o ouvido como acontecia, e que era uma das grandes queixas da maior parte das pessoas, porque ao colocarem os AirPods, ele realmente saía muito da orelha e acabava por não só ser desconfortável, ou seja, no caso algumas pessoas até se queixavam que os AirPods magoavam nas orelhas ao fim de um longo tempo de uso, mas também havia o caso de realmente os AirPods estarem constantemente a saltar. Ainda falando aqui do design, uma das coisas que nós conseguimos também perceber ligeiramente é que esta hastezinha onde nós controlamos todos os parâmetros está mais curta, mais idêntica também aos AirPods Pro, e onde nós podemos essencialmente fazer todo o tipo de controles, como nomeadamente aumentar o volume, diminuir o volume, passar à frente a música, parar, passar atrás, ou até, de acordo com a pressão que nós exercemos, passar de noise cancelling ou a transparency mode, por aí fora. É na haste que está também integrada a bateria. No entanto, com a eficiência das baterias, acabamos por ter aqui na mesma uma boa autonomia. Falando em autonomia, claro, vale a pena dizer que no caso dos AirPods nós temos aqui uma autonomia de 5 horas e no caso da case 30 horas. Outra das características que temos ainda nestes AirPods e que, como eu vos disse, tem muito mais além do design também, é que temos desta vez o processador H2. Isto materializa-se em quê, essencialmente? Basicamente, na integração com todas as tecnologias que nós temos disponíveis. Este processador, aliás, está presente também no modelo base, mas desta vez, na versão com Noise Cancelling, temos muito mais para oferecer, também precisamente por causa deste H2. Como seria expectável, o H2 permite-nos ter aqui melhor qualidade de som, especialmente em agudos, pelo que eu tenho notado, e também nos graves, mas por causa do H2, temos aqui depois uma série de outras tecnologias que eu acho que são muito interessantes para um formato tão compacto como os AirPods 4. Vou começar aqui pela detecção de conversa. A detecção de conversa acaba por ser aqui também muito interessante e interage aqui também, imaginem que estão num local público e estão aqui também com o Transparency Mode ligado, portanto, para terem awareness do que se passa à vossa volta e de repente alguém se dirige a vocês e começa uma conversa com vocês. A partir do momento em que vocês falam, há um atenuar da música que vocês estão a ouvir para realmente conseguirem ter ali uma conversa com a pessoa sem terem necessariamente tirar os AirPods. E é muito imediato, portanto, ele consegue mesmo perceber se vocês estão a iniciar uma conversa ou não, e no caso de estarem a iniciar uma conversa, ele baixa imediatamente para conseguirem realmente ter ali, e é muito interessante, funciona mesmo muito bem. São estes pequenos detalhes que todos somados, se calhar para vocês que me estão a ouvir, pode fazer a diferença realmente entre ter a versão com Noise Cancelling ou a versão base. Outra coisa que eu também acho que é importante destacar aqui, óbvio, é a equalização adaptativa. Isto consiste basicamente naquele microfone que nós temos no interior dos AirPods, que faz uma leitura da reverberação que é feita dentro da nossa orelha, portanto ele consegue emitir sons e fazer a leitura do mesmo som e em função disso fazer a equalização do som, mas também normalmente é através do canal auditivo, ou seja, emite um som e através do feedback desse som faz então a adaptação, porque consegue ler como é que o nosso tímpano funciona e faz a adaptação e equaliza. Outro aspecto muito importante, e este sim é altamente valorizado, é o isolamento de voz. E quando falamos de isolamento da voz, estamos a falar em isolamento da voz em conversas, por exemplo, em videochamadas, em chamadas normais, o que quer que seja. Portanto, ele essencialmente consegue fazer um isolamento de uma forma muito eficaz e fazer com que a outra pessoa do outro lado consiga ouvir bem. E quando estamos a falar de ruídos, estamos a falar de ruídos, por exemplo, do vento a bater nos microfones dos vossos AirPods, ou mesmo ruído ambiente, quer seja de obras ou de pessoas. Outra característica que eu acho que em termos técnicos é muito interessante e que tem um grande impacto, mas que por outro lado se calhar não é tão valorizada, nem é tão utilizada, mas que enfim, dispensa apresentações, é o Transparency Mode. Essencialmente o Transparency Mode é a tecnologia que vos permite ouvir o que se passa no exterior, ou seja, digamos que os AirPods amplificam o que se passa à vossa volta para vocês ouvirem melhor aquilo que se passa ao vosso redor. Vamos então falar da última característica e da que provavelmente mais interessa à maior parte das pessoas, que é precisamente o Noise Cancelling. Eu já tive a oportunidade, aliás, de dizer, quando falámos dos AirPods Pro, que o Noise Cancelling só faz, eu acho que foi por estas palavras até que eu disse, que é o Noise Cancelling só faz sentido em fones que tenham cancelamento de ruído passivo. E isto basicamente quer dizer o quê? Por exemplo, fones que estejam diretamente sobre a vossa orelha, que isolem com a esponja as vossas orelhas, para que realmente haja um atenuar do ruído exterior, ou, por exemplo, no caso dos AirPods Pro, que tenham essa tipo de silicone que encaixa no vosso ouvido e, portanto, faz diretamente a tal ponte, o tal canal entre
o vosso ouvido e depois também o driver de som. Portanto, há ali um canal quase direto de transmissão do som para o vosso ouvido. E aí, claro que pequenos ruídos, se calhar até são atenuados ou até cancelados totalmente, e depois também o noise cancelling tem aqui uma capacidade de fazer um cancelamento de ruído mais eficaz, porque, enfim, consegue fazer uma leitura melhor num ambiente mais controlado. Mas acho que é importante eu referir que este noise cancelling, apesar de funcionar muito bem, apesar de ser surpreendente verdadeiramente, no verdadeiro sentido da palavra, é surpreendente no caso deste design, não deixa de ser um noise cancelling que eu não considero plenamente um noise cancelling, mas sim um noise attenuation. Mas obviamente não se pode dizer isto porque em termos de brand não faz sentido, não é? Noise cancelling, para as pessoas perceberem, é noise cancelling. Agora aqui não é um noise cancelling como por exemplo nos AirPods Pro, mas não fica muito longe disso. Aquilo que se perde neste noise cancelling destes fones não é assim tanto como eu estava à espera por comparação a uns AirPods Pro. Perde-se algo, claro que sim, mas não é assim tanto, considerando que isto não tem noise cancelling passivo. É impressionante. Meus amigos, entretanto, posso-me estar aqui a esquecer de alguma coisa, mas em todo o caso deixo em aberto para vocês. Qualquer questão, qualquer partilha que queiram fazer, por favor, utilizem aqui os comentários em baixo no vídeo. Terei muito gosto, como sempre, em responder a todas as questões que daí surgirem. E obrigado por estarem desse lado, porque se não fossem vocês também não fazia sentido eu estar aqui a falar para o boneco ou para uma câmara. Fiquem bem, obrigado. Fiquem bem. Ouçam música, utilizem muito noise cancelling, faz bem à saúde e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, até à próxima.